Silagem pré-secada, um alimento fermentado, pode ou não ser fornecido aos cavalos? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e nós estamos aqui com o Ricardo, que ele é veterinário com especialidade em equinos e também produtor de pré-secado. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Ricardo, eu acho interessante conversar esse tema com você. Eu presto muita consultoria, tanto em pré-secado como produção de feno, e a gente percebe que tem pessoas que defendem, né, e mesmo veterinários que defendem o fornecimento do pré-secado para equinos, tá? Eu, particularmente, tenho clientes, e vou falar para você, Ricardo, clientes de cavalo de altíssimos valores e que eles trabalham todo no pré-secado, tá? Mas tem veterinários, tá, que são contra o uso do pré-secado. E eu acredito que muitos aí, criadores de cavalo, né, porque se for para gado, que é o pré-secado, ninguém tem dúvida, mas muitos criadores de cavalo ficam até com o receio de fornecer o pré-secado. Tá? Você, como veterinário de equinos, então você conhece toda a realidade da criação de equinos. E você, como produtor de pré-secado, qual que é a tua experiência, né? Você produz isso aqui há mais de 10 anos, né? Então você já vendeu para gado, você já vendeu para muito aras, né? Qual que é a tua experiência? Já tratei de muito cavalo meu. E já tratou de muito cavalo seu. Exato. Né? Isso dá mais ainda, né? Confiança, né? Ricardo, o que você pode falar para a gente a respeito do uso do pré-secado para equinos? Pode, não pode, depende da condição, às vezes. O que é importante entender é saber que aqui nós estamos preservando uma forragem, né? Então, primeiramente, são os cuidados com essa lavoura de capim, que são os mesmos cuidados para um feno de alto valor nutricional. Então, a partir do momento que você tem um capim muito bem manejado, cortado na época certa, no ponto certo, com alta digestibilidade, alto valor nutricional, feito toda a parte técnica de corte, revolver, enleirar, enfardar e plastificar, tudo dentro da técnica e um plástico de ótima qualidade, você terá um pré-secado muito seguro para os seus cavalos. Tá. Muito importante. Uma coisa só, viu? Só uma coisa que a gente fala, para você ter um pré-secado bom, primeira coisa, você tem que ter um capim bom. Sem dúvida. Tá? Você não vai ter um pré-secado bom a partir de um capim ruim, um capim passado ou lignificado. Tá. Ou um capim de uma espécie que não tem um valor nutricional tão bom quanto as grandes bermudas. Ou palatabilidade para um equino. Por exemplo, se fizer um pré-secado de braquiária, cavalo não come. Vamos lá, primeira coisa, para ter um pré-secado bom, capim bom, feito da maneira técnica. Tá. Aí, ok, temos uma silagem aqui de alto valor nutritivo. E aí, o cavalo pode comer ou não pode? Pode comer. O que eu recomendo? Que os pré-secados destinados à utilização para equinos, que trabalhe com teor de matéria seca mais elevado. Nós trabalhamos com 60% de matéria seca. Então, ele já fica quase um pré-fenado. Então, a possibilidade, o risco de fungos é minimizado e você tem pouca umidade. E quando pouca umidade, alta compactação, um capim que tenha muito carboidrato solúvel nas folhas, você tem uma excelente fermentação e uma segurança muito grande. Uma coisa que é importante deixar claro aqui é que quanto maior o teor de matéria seca, melhor a qualidade da fermentação. Tá? Quanto menor o teor de matéria seca, quanto maior a umidade, tem mais dificuldade para uma fermentação, aquela fermentação láctea que a gente deseja, né? Então, para cavalo você fala... Um pré-secado com muita umidade, você, em vez de ter a fermentação desejável, você começa a ter a fermentação por Clostridium, o que é um risco para os equinos. Sim. Então, um pré-secado com alto teor de umidade para equino
é arriscado. Tá. Para bovino talvez não seja tão importante, mas para equino é fundamental. Sim, que seja aí de 50% de matéria seca acima. Tá. Ou seja, um ponto importante, para não ter problema com o cavalo, o ideal é de 50 a 60 de matéria seca, que dá de 40 a 50 de umidade. Tá? Mais algum ponto importante para cavalo não ter problema? Abrir a bobina e consumir em uma semana no máximo. Tá, aquela história de 3, o ideal no máximo 5 dias. Assim, né? Aí você está muito seguro. Tá. Ou outra regra importante, se alguma bobina rasgar, ela tem que ser consumida imediatamente, ou colocar aquelas fitas que usam para silo-bolsa e vedar novamente. Tá. Eu imagino que um dos problemas que possa ter ocorrido com o criador de cavalo é que você entrega o teu pré-secado de ótima qualidade, mas o cliente, na hora de descarregar lá, por exemplo, ele joga do caminhão. Ou usa um equipamento inadequado para essa função, causando furos. E muitas vezes demora semanas ou meses para utilizar esse pré-secado. E se ele tiver com corte, toda essa área que está mais próxima do furo, ela vai estar embolorada. E aí pro cavalo, se a pessoa, se o tratador não perceber e desprezar essa parte, ou às vezes até a bola inteira... Aí é um risco altíssimo de você ter cólicas ou ter problemas hepáticos. Tá, e na minha experiência como consultor, para mim o maior problema não é um rasgo. O rasgo a pessoa vê. O maior problema que a gente tem visto é quando a pessoa descarrega do caminhão, tá? Numa grama, por exemplo, ele forma pequenos furos, microfuros. Aí você não vê. Quando vai abrir, vai achar que é o Ricardo que fez um feno de baixa qualidade. Você já teve algum problema assim, Ricardo? Já tivemos, sim. Problemas... É um problema que é recorrente. Nós explicamos bastante para quem adquire um pré-secado, que durante o desembarque e o armazenamento na propriedade, tem que ser olhado o plástico, se ele está íntegro, se ele não tem microfuros ou se ele tem furos, para que, mais uma vez, para que esse pré-secado se conserve, ele precisa que o plástico esteja intacto. Tá. Ou seja, Ricardo, na tua opinião, a tua opinião é importante, hein? Veterinário da área de equinos, tá? Produtor de pré-secado com mais de 10 anos de janela, tá? Aí você já conhece o mercado, já vendeu, né, para diversas situações, para criadores de cavalo, inclusive os teus cavalos. Então, na tua opinião, tomando esses cuidados, não tem problema. Desde que se tome os cuidados de conferir o material antes de servir para o animal, para o cavalo, você pode usar sem restrição. Porque um feno também pode estar embolorado, ele pode ser um feno passado, um feno lignificado, que não vai ser bom para o cavalo, do mesmo jeito que o pré-secado pode não ser bom, se não for cortado no momento adequado, ou se não caso ele não tenha sido bem armazenado. Nessas condições, aquela história, por ser um alimento fermentado, se foi bem fermentado, não tem problema. Recomenda? Fermentado em ambiente anaeróbico. Recomendo. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.